Oi, Matheus. Oi, Ju. Oi, Bruno. Vamos entrando, pessoal. Oi, tia Carol. Oi, ferramenta cultural. Fê. Ruiz. O Leopoldo já entrou aqui. Eu vou esperar só mais um pouco, aí eu já começo. É isso, gente. Mais uma live aqui. É sempre uma alegria fazer. Eu fico muito, muito, muito animada. Oi, pai. Conrado, que entrou agora. Gente, vamos começar mais essa live. Tem algumas coisas para falar antes de começar, de chamar o Leopoldo. Hoje faleceu, né, há pouco tempo que saiu a notícia, o ator Luiz Gustavo, e eu não podia deixar de falar, né, sobre isso aqui, porque é sempre... Toda vez que um ator parte é muito difícil, né, assim, sempre dá um sentimento de tristeza muito grande, né, tanto na parte pessoal, né, tanto na questão da profissão, assim, toda vez parece que, não sei, quando a gente perde um ator é algo muito, não sei, eu fico muito chateada, assim, é muito triste, então queria homenagear ele aqui e fazer essa live em homenagem a ele, porque acho que é a única forma da gente passar por esses momentos, né, ainda mais esse ano e ano passado, né, que tem sido anos muito difíceis. Eu acho que conversar e continuar falando de teatro e continuar sabendo, né, a trajetória de outros artistas é a única forma, assim, da gente seguir e continuar, enfim, prestigiando também esses atores que já nos deixaram, mas que também foram grandes exemplos, né, e que eu tenho certeza que eu, enquanto jovem e outros jovens, a gente leva essas pessoas como exemplo e como inspiração. Então, queria dizer isso. E queria só dar um aviso técnico também, que o Leopoldo, a gente até fez um teste hoje, a gente testou, deu super certo, mas ele tá num lugar que a internet às vezes fica um pouco instável, então qualquer problema técnico a gente vai se resolvendo aqui, só pra deixar vocês a par disso. Então eu vou chamar o Leopoldo aqui, ele que é ator e muito reconhecido, né, pela televisão, mas que tem uma carreira assim no teatro muito sólida, super extensa, não só como ator, mas também como figurinista, como cenógrafo, como maquiador. Então, enfim, realmente eu tinha que convidar ele aqui e estou muito animada e feliz para conversar com ele. Então agora, depois de tudo isso, vou chamá-lo aqui. Deixa eu convidar. Enviei a solicitação. Olá! Tudo bom, Natália? Tudo bem? Deu certo! Deu certo, tá dando certo. Choveu a peça, Vamos... mas choveu muito aqui. É É, impressionante, tomei um susto. não, mas Agora, vamos que agora já vamos e tá. qualquer coisa a gente se vira aqui. É sempre uma tensão, né? Vai dar certo, o sinal vai pegar, mas vamos lidando aqui conforme acontecer. Uhum. Eu queria te agradecer muito de você ter aceitado conversar comigo. Eu já acompanho, né, a sua carreira, tanto na televisão quanto no teatro. E eu, desde o começo do Infoteatro, eu te segui aqui no Instagram, né, pelo Infoteatro, e você seguiu de volta.
e você sempre curtia as coisas, eu sempre via você, né, apoiando, assim, as postagens e tudo. Então, desde o começo eu fico, meu Deus, eu preciso conversar com ele, preciso conversar. E eu realmente te chamei em um dia que eu estava vendo alguns flyers, né, de peças que eu já tinha assistido e tal. E aí eu vi, eu acho que era da peça Imortais, se não me engano. Aí eu vi figurinista Leopoldo Pacheco. E aí eu falei, meu Deus, assim, eu confesso que eu não. Faz pouco tempo que eu soube que você tinha essa carreira tão sólida também como figurinista e maquiador e cenógrafo. E aí eu fiquei muito, nossa, eu quero muito, assim, conversar com ele para entender, sabe, esse outro lado também que muitas vezes eu sinto que, sei lá, as pessoas não sabem, eu não sabia, então queria muito trazer isso aqui também. Claro, Então, claro. obrigada mesmo. Em relação ao começo da sua carreira, né, a sua formação, eu sei que você fez artes plásticas. Como que foi isso? Assim, o encontro com o teatro, como se deu esse início? Então, eu fazia artes plásticas na FAAP, acabei me envolvendo. A FAAP tinha um grupo de teatro. Eu acabei me envolvendo com eles para desenvolver alguma coisa voltada à cenografia, às Uhum. artes plásticas, que tivesse esse lugar. Isso foi no meio do ano, mais ou menos até o final do ano, eles se apresentariam em um festival em São José do Rio Preto. E acontecia um entra e sai de gente no grupo porque mudou de curso, ou porque perdeu um parente, ou porque mudou de área, ou porque perdeu interesse. E estrear o espetáculo, o diretor falou para mim assim, entra porque você conhece o espetáculo. Zé Edu Lima, chama-se o diretor. Eu entrei, isso no grupo de teatro em 1980, 81, por aí, lá na FAP. Quando eu entrei, eu falei, eu me encontrei nesse lugar. Ele olhou para minha cara e falou assim, você é ator, você tem que estudar. Eu falei, aonde eu devo estudar? Ele falou, tem uma escola da USP muito bacana, vai lá e se inscreve. Eu me inscrevi na EAD, isso foi em outubro, eu me inscrevi na EAD, prestei o exame em dezembro, em janeiro eu estava dentro da EAD. E a minha vida mudou completamente em função da Escola de Arte Dramática. Eu trabalhava com desenho animado publicitário, fiquei trabalhando com desenho animado publicitário durante o período em que eu fiz a EAD. A EAD era uma escola noturna da USP. Uhum. Eu fazia FAAP pela manhã, aguentei fazer um ano de FAAP pela manhã, trabalhando à tarde, fazendo USP à noite. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu abandonei a FAAP e levei para frente o curso da USP, da EAD, e me formei como ator. Isso foi aonde eu me encontrei com o teatro. Né? Uhum. É muito louco isso, né? Dele ter olhado para você, você é ator, assim, Uhum. siga com isso, né? Não sei, pelo menos eu fiz Wolf Maia e eu lembro que na escola, eu me formei em 2017, eu lembro que tinha um pouco isso, assim, essa pessoa realmente tem afinidade com a coisa. Eu vi os professores, né? É muito louco que existem pessoas que são chamadas, né, para essa área, assim. Eu acho que isso foi o que aconteceu comigo de alguma maneira, porque a sensação que eu tive quando eu subia no palco para fazer um espetáculo, não para fazer cenário, luz, nem nada disso, como ator, eu senti que aqui dentro uma engrenagem se fechou, assim, sabe? É um lugar onde eu me sentia muito confortável e que me faz muito bem espiritualmente também dizendo, sabe? Eu acho que o teatro para mim ele tem um quê de meditativo, então ele me sana o meu cotidiano enquanto eu estou em cena, sabe? Uhum. Eu acho que os personagens tomam conta, no melhor sentido, né? Eles tomam conta da gente e cuidam da gente. Sim. Eu tenho. Sabe aquela sensação quando você tá assim numa cachoeira e aí você vai pular, você sabe que você vai pular, você sabe que a água tá gelada e que aquilo vai ser ruim, mas depois você sabe que vai ser bom e que você precisa fazer aquilo. Eu sinto Pode um pouco crer. assim, sabe? Eu sinto que eu tô num momento um pouco nesse pré-pulo. Meio, meu Uhum. Deus, precisa de uma coragem, né, de alguma forma, Uhum. para pular, né, no teatro, né, nessa carreira. Como você lidou com isso ao longo da sua trajetória, assim, dessa coragem de se jogar, né, nessa profissão, dessa inconsequência de alguma forma Uhum. de Uhum. ir, mas também com esse planejamento, né? Porque todo É. mundo sabe que é uma carreira difícil. Então, Uhum. como para isso? Olha,
A questão da carreira difícil, eu acho que eu tive essa crise quando eu estava na EAD de pensar o que eu estava escolhendo para mim. Eu acho que quando a gente gosta muito, não é nem que a gente gosta, quando o teatro é a circulação do seu sangue, quando o teatro faz parte da sua alma, não tem escapatória, não tem saída, é como você está falando. Né? Eu sei que todo dia de espetáculo eu vou me jogar num abismo. Todos os dias eu me jogo no abismo, sem saber aonde ele vai cair. Né? Então, assim, essa sensação de todos os dias também eu acho que são essas coisas que nos movimentam a, a suportar, por exemplo, tudo que a gente vem passando nesse momento. Né? Um governo que luta contra a arte, que luta contra os artistas, que luta contra... E eu sei que a hora que eu piso no palco e me dou de cara com aquele abismo, eu sei que isso é maior do que qualquer coisa. Então, isso me sustenta e me fortalece. Quanto a planejar, cara, eu acho que não existe planejamento para essa carreira da gente. A gente não consegue construir um plano de carreira dentro dessa área da gente, sabe? É muito difícil. E eu estou falando assim, eu estou na televisão, eu sou contratado na Rede Globo e tudo. E claro, enquanto eu estou ali, eu estou muito bem, obrigado, né? Mas eu sei o que é. Foram muitos anos, até fui para a televisão, eu tinha quase 45 anos quando eu comecei na televisão. Então eu já tinha uma carreira bem construída na luta, né? Mas sempre no vermelho, sempre levando uma vida apertada e justa, né? Sem planejamento, porque a gente passa por períodos, hoje em dia mudou um pouco, mas são períodos longos de estiagem, né? A Uhum. gente até setembro, outubro, no máximo as nossas temporadas duravam até aí. Quando chegava novembro já começava a cair. Dezembro era campanhas e campanhas para levarem o público ao teatro de volta. Janeiro e fevereiro era uma catástrofe. Em março começava a voltar a movimentar o teatro. Né? Então assim funcionava um pouco. Hoje em dia isso melhorou um pouco. Hoje em dia as pessoas vão em dezembro, elas vão ao teatro. Eu fui muito ao teatro em dezembro, eu fui ver muita coisa em dezembro, janeiro. Entre Natal e Ano Novo eu fui ver muita coisa. Então, assim, ninguém para mais. Né? É um mercado que está andando e está precisando andar, precisando estar acontecendo. Né? Claro, agora a gente está vivendo esse ato pandêmico e trágico desse governo. Né? Eu acho que é isso, né? A imagem da cachoeira dá medo, de alguma forma, sabe? De assumir isso, né? De Uhum. falar, vamos trabalhar com isso. Não sei, você tinha essa angústia? Ou foi Não, feliz, assim? não tive essa angústia, não. Eu acho que foi e é sempre um prazer. É claro que todo dia tocou o segundo sinal, começa aquela descarga de adrenalina, invariavelmente você tem que ir ao banheiro. É verdade. Isso, assim, ator é um bicho curioso. Né? E acho que todo dia é essa sensação de se jogar no abismo. Vai começar, vai dar o terceiro sinal. A partir do momento que deu o terceiro sinal, não tem volta. Você se jogou, não vai voltar para trás. Vai ter que ir até o fim agora. Né? Então, essa sensação, para mim, sempre foi prazerosa. Por mais que eu tenha. Por mais que seja difícil, medo eu não tenho, não. Mas por mais que seja difícil, já fiz trabalhos muito difíceis, que exigiam muito. Né? Outros trabalhos mais tranquilos, outros trabalhos mais estruturados no sentido de ter uma cama, uma partitura mais rígida, onde você consegue se alinhar bem, e outros mais soltos, onde você se joga verdadeiramente no abismo, né? Então, essas experiências sempre são muito boas. Eu sempre fui muito feliz, assim, sempre, sempre. Eu sinto falta de subir no palco, eu sinto falta do terceiro sinal, eu sinto falta do cheiro, né, do teatro, eu sinto falta do camarim, eu sinto falta de estar com os colegas, eu sinto isso tem sido muito difícil, tem sido muito Uhum. difícil. Eu tava na semana passada, acho, conversando com meu namorado, que também é ator, e a gente tava falando, né, dessa questão da profissão do ator ser um estilo de vida, né? Uhum. Então, ter essa escolha desse estilo de vida. Como você vê isso? Assim, você acha que
é uma profissão como qualquer outra? Você lida dessa forma? Não. Ou é realmente um viver? É essa escolha desse viver dessa forma? Como que é isso? É, eu acho que sim, eu acho que é uma escolha dura e difícil. Assim, eu sempre eu vejo sempre quando a dona Fernanda dá os conselhos, né? Eu acho ela filosofa a respeito da nossa profissão de uma maneira muito poética e muito linda, né? Então ela fala: desista, não seja ator, não escolha essa profissão. E se você não escolher e você for morrer por causa disso, então você é ator, volta lá e faz. Porque se aquilo não tiver saída mesmo, né? É realmente muito, é realmente muito eu não sei te dizer, às vezes é um voto de miséria, às vezes é um voto de grande descoberta, às vezes não tem não tem um padrão, né? Eu acho que o teatro não tem um padrão. Nem se você escolher e falar, pronto, escolhi uma profissão para mim que, pronto, eu estou tranquilo. Não, não vai estar tranquilo nunca. Por outro lado, vai ser uma profissão que você vai estudar durante a sua vida inteira. Eu vou morrer estudando, porque eu preciso, a cada espetáculo novo, a cada universo que se abre à minha frente, a cada novo personagem, eu tenho que estudar tanta coisa. Então é uma profissão que me possibilita um estado, eu digo que o ator está sempre jovem, né? A gente sempre é mais jovem do que parece. Às vezes eu me olho e falo, cara, eu estou com 61 anos, meu Deus do céu, e eu fico fazendo as coisas e estou lá e me jogo. E eu falo, eu não tenho mais idade para isso, mas o meu corpo vai, a minha cabeça está melhor do que nunca, né? Então eu acho que, eu não sei te dizer, eu acho essa escolha do teatro como profissão, ela tem que ser, a sua alma tem que escolher, né? Não adianta você escolher a profissão como um caminho que vá te dar alguma garantia para o seu futuro, ou que vá te levar para a televisão. Não, não vai te levar para a televisão. Esse lugar de ir para a televisão e tudo, cara, eu fui aos 45 porque eu fiz um trabalho com Alcides Nogueira, que foi uma peça de teatro que transformou a minha vida. Foi por causa do Pólvora e Poesia que eu fui parar na televisão aos 45 anos, né? E eu nunca fiquei andando atrás da televisão, né? E de repente, aos 45 anos, a televisão veio e veio numa hora maravilhosa para mim, onde eu me sentia absolutamente confortável, com o meu ego bem trabalhado, profissionalmente estabelecido, um ator com uma carreira construída, e tudo isso foi muito confortável para mim, para a televisão, e continua sendo, eu gosto. Eu gosto, tem sido bom trabalhar e eu nunca tirei o pé do teatro. Eu faço televisão desde 2003, 2004, por aí. Eu nunca tirei o pé da televisão. Eu sempre estou no teatro. Tá. E como ator, como cenógrafo, como figurinista, como maquiador, eu estou sempre no teatro. Eu não consigo me desplugar do teatro. E como que você divide assim, o tempo? Porque muita gente fala, né? Sei lá, quando você vai estar na Malhação, você quer ir pra televisão? Um dia eu estava numa mesa, aí eu falei, eu estudo teatro. Ela, mas você quer estar na televisão? Eu falei, não, no teatro mesmo, né? As pessoas têm esse imaginário, né? Quando você Ah, quer ser ator, você automaticamente quer ir para televisão. é, Mas é uma escolha de tempo, né? Assim, porque existe você tem que escolher aquilo e ficar para aquele caminho, né? Também. Como que você divide esse tempo com o teatro? eu sempre eu sempre fiz trabalhos como figurinista, assim, fiz grandes projetos como cenógrafo, como ator também, né? Depois que eu entrei para a televisão, eu comecei a fazer projetos menores e meus também, né? Eu fiz um monólogo que era a Javanesa, peças de dois atores. Eu venho fazendo espetáculos de dois atores há muito tempo porque me viabiliza. Eu posso, por exemplo, Para Tão Longo Amor, com a Regiane Alves, eu estava gravando e a Regiane também, eu acho. E quem dirigiu foi Ara Novaes e o Gradim, o Carlos Gradim. Então a gente ensaiava. O Gradim é um diretor de teatro, ele é mineiro, ele é presidente do Museu Mar no Rio de Janeiro, e ele é muito amigo da Yara.
A Yara topou dirigir desde que o Gradim fizesse junto. Então a gente ensaiava um tanto no Rio de Janeiro, eu gravando Nossa, deu branco aqui. Eu gravando, a Regiane gravando. A gente ensaiava no Rio com o Gradim, quando vinha para São Paulo a gente ensaiava com a Yara. Então assim a gente conseguiu construir trabalhos durante o trabalho da televisão. Né? É claro que às vezes a televisão, por exemplo, Velho Chico. O Velho Chico eu fiquei 3 meses no sertão, exclusivamente para fazer, gravar cenas da novela. Então ali você fica isolado na novela. Né? Então, às vezes, a novela que você está fazendo, o diretor com quem você trabalha, te permite, outras não. Entende? Então, assim, tem um mecanismo que você vai conhecendo quando você entra na televisão, de que você fala, aqui eu consigo fazer, aqui eu não consigo. Entende? Então, eu assim consegui me dividir muito bem entre televisão e teatro. Né? Dá trabalho, eu sou maluco, eu fazia essa coisa de ficar pegando ponte aérea e voltar, que nem alucinado. Hoje em dia eu já não tenho mais esse gás. E hoje em dia você também não consegue mais pegar uma ponte aérea. Hoje em dia uma ponte aérea você leva uma média de 6 horas, 7 horas entre sair do Projac e chegar em casa. Antigamente você fazia em 4 horas isso, era mais rápido. Hoje em dia não dá mais. A gente depende do trânsito, depende das filas do aeroporto, depende do táxi, do Uber. É diferente. Antes você fazia isso com mais agilidade. Hoje não faz tanto. Sim. E no começo da sua trajetória, você tinha uma companhia, né, também, que você ficou muito tempo. Sim, Qual foram... a importância disso, assim, para esse início? Eu acho que eu sou ainda do perfil de trabalho de grupo, sabe? Eu tenho esse perfil de trabalhar com muita gente. E eu tive essa companhia, foi uma parceria, foi uma irmandade que se formou na EAD. Né? Então são artistas que cresceram juntos e que se descobriram juntos ali. E foram muitos anos fazendo trabalhos incríveis, onde nós éramos os atores, produtores do que realizavam. Né? Então os projetos tinham muita personalidade no sentido de pesquisa, de interpretação, sabe? Eram espetáculos mais radicais no sentido de interpretação de lugares para onde a gente queria ir com o que a gente estava pesquisando. Né? Então a gente fez o Máscaras, foi um conto japonês, foi o primeiro trabalho de quando a gente saiu da EAD. Na EAD a gente já tinha feito um trabalho muito relevante chamado Laços, que quem dirigiu foi o Douglas Pett, que é um trabalho todo realizado em cima da antipsiquiatria do Ronald Lang, da questão da lógica pura, que o Douglas insistia em que a gente descobrisse isso. Então foi no segundo ano da EAD, a gente resolveu sair com esse trabalho da EAD e levar para a cidade, e mostrar o que acontecia dentro da EAD para a cidade, trazer para fora os trabalhos que aconteciam ali dentro, que eram incríveis, e a gente acabou ficando 8 meses em cartaz em São Paulo, com o trabalho de segundo ano da escola, com 3 semanas de bilheteria fechada, foi um acontecimento. Em seguida a isso, a gente montou Schweik na Segunda Guerra Mundial, um Brecht com o Mário Mazetti. E foi a nossa formatura da EAD, é um trabalho imenso, é um texto grande, com um elenco grande, musical, Brecht, o Mário, que era um cara conhecedor profundo de Brecht. Daí a gente veio a montar o Máscaras, que era esse conto japonês, que o Kurosawa fez o filme Rashomon. O Máscaras é o Rashomon. E aí, dentro disso, a gente se fortaleceu como companhia, criou um espetáculo que teve uma longa carreira, foram 5 ou 6 anos fazendo esse espetáculo, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, América Latina, Europa. A gente conseguiu, nesse período, passear com esse espetáculo para fora, levar o trabalho da gente, e isso foi nos fortalecendo muito. Aí, em seguida, fizemos o Domus Capta, que foi também um trabalho de pesquisa de interpretação radical em cima do Júlio Cortázar, que era a casa tomada do Júlio Cortázar. Depois disso, a gente fez uma ideia que era uma experiência absolutamente minimalista, radical de interpretação e de concepção. Então, assim, foi uma companhia que produziu muito e que descobriu muito juntos. Né? Aí chegou um momento da vida que não deu mais e cada um foi para um lado e nos separamos, e a gente teve um espaço em São Paulo grande, importante, chamado Piccolo, que acabou se transformando num espaço
musical, de lançamento musical. Durante 2 anos a gente conseguiu sobreviver, até que Uhum. quase falimos e fechamos o espaço e cada um foi seguir a sua vida, né? A partir do Piccolo, que foi esse espaço grande que durou de 96 a 2000, mais ou menos, foi isso? Acho que foi isso. De 96 a... Não, 96 não. Não me lembro, certo. Por aí. E durante esses espetáculos todos, você trabalhava na parte da cenografia, figurino? A gente tinha, no começo da companhia, o Augusto Francisco foi um diretor que tinha um pouco essa característica que eu acho que eu peguei por osmose um pouco do nosso querido diretor, que foi, ele era cenógrafo, Augusto, ele escrevia muito bem, dirigia, era cenógrafo, figurinista, ele era um cara múltiplo, assim, ele era um cara que tinha foi o Abu Janra que nos apresentou o Augusto. Fui lá bater na porta do ensaio do Abu Janra, falei, não, me falaram que você tem um assistente, eu queria chamar ele para dirigir o nosso grupo. Ele acabou comigo, ele falou, ele, pode levar. E a gente levou, e foi um certo apadrinhamento do Abu Janra, a gente ter o Augusto Francisco como diretor, que foi diretor durante muitos anos, com tudo isso, onde eu aprendi muito com ele, como cenógrafo, como figurinista. Ele era ilustrador. O Augusto é um talento absurdo, talento. Foi professor depois durante muitos anos da ECA. Hoje eu não sei mais onde ele está, me perdi. E essa questão do figurino para você também é uma paixão tão grande quanto estar no palco, assim? Ou é diferente para você? É Realmente diferente. é É, uma... é diferente. Eu acho que também chegou um momento, quando você abre muito, faz muitas coisas, eu acho que chega um momento onde você tem que é, fechar a questão um pouco. Assim, eu lembro que eu fiquei durante muito tempo trabalhando com o Gabriel Vilela ali no TBC, fazendo cenário, figurino, fazendo as maquiagens, fazendo as coisas junto com o Gabriel. E chegou um momento que eu falei assim, nossa senhora, eu estou virando figurinista. Eu preciso resolver o que eu quero fazer. Foi o Gabriel quem me apresentou o texto do Pólvora e Poesia. Ele falou assim, você tem que fazer esse personagem. Quando eu li o Verlaine, eu falei, eu conheço essa alma muito. Eu quero fazer esse personagem. E foi muito transformador na minha carreira mesmo. E foi o olhar do Gabriel que me levou ao Pólvora e Poesia e que me levou a fincar o pé na minha carreira como ator e falar assim, eu sou ator. As outras coisas eu faço porque me dão muito prazer e eu posso dividir esse trabalho. Mas eu gosto mesmo de ser ator. Nossa, e quanto tempo, né? Não sei, pelo que eu tenho entendido aqui, quanto tempo demorou para Esse você... arco, Assim, a gente é, acha, sei lá, acho que essa é um pouco a minha angústia, assim, meu Deus, preciso, quero ser atriz, eu preciso ser, mas demora uma vida, né, pra, de demora uma fato. vida. E vocês são, eu nem tanto, mas vocês são geração tecnológica, vocês são geração disso aqui que a gente está fazendo. Vocês têm uma agilidade e uma rapidez é, e um acesso ao conhecimento, vocês foram criados com isso, que a gente não foi. Né? Então a gente teve que lutar muito para conquistar esse espaço-tempo. O tempo era traduzido de outra maneira, né? Esse tempo que hoje está aqui na tecnologia, ele é um tempo mais ágil, mais rápido, que precisa de resposta urgente. A gente é de um tempo em que as coisas se elaboravam mais, se aprofundavam mais. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Então, a carreira da gente é uma carreira que depende de tempo de voo, depende de pisar no tablado, depende de sentir o cheiro, desse cheiro estar impregnado em você, dessa paixão pelas palavras, desse amor pelo cotidiano da vida de um ator. Depende de uma série de coisas que não tem um livro, não tem um aparelho, não tem um quadro, não tem nada que contenha isso que a gente precisa construir. Né? Eu digo assim, eu falo, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois de ter feito Máscaras. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois de ter feito Rodin.
eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois de ter feito Verlaine, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, porque essas pessoas passaram por mim, eu passei por elas. Eu fui a fundo estudar personagens que, sem juízo de valor nenhum, eu fui lá e comprei esses personagens e fiz. Uhum. Então não tem como eu ser a mesma pessoa. O Rodin foi um cara que transformou a escultura no Ocidente depois que ele viu o Michelangelo. E assim que ele conhece aquela menina, Camille Claudel. Esse encontro transformou a escultura no Ocidente. A escultura era uma coisa até ali, a partir desse encontro passou a ser outra. A poética no Ocidente era o Parnaso. Aí tem um encontro de Verlaine com Rimbaud, com um menino de 16 anos que vem e passa como um trator por cima de Paris, e mostra uma nova poesia. Esse encontro transformou a poesia no Ocidente. Então, assim, não dá para eu ser a mesma pessoa depois de estudar esses caras, né? Não dá. Euclides da Cunha, né? Eu fiz com a Joana, a gente fez um espetáculo incrível, que eu era o Euclides, o Daniel era e os nomes estão fugindo. Eu era o Euclides, o Daniel era o Dilermando me fugiu o nome, era Ana de Assis. Esse encontro póstumo desses personagens para discutir o que foi o assassinato do Dilermando, como foi que... Então você entra nesses personagens, a partir do momento que você começa a estudar esse universo, você se transforma, você não volta mais para trás. Uhum. Né? Você ganha esse universo para você, e isso vai ficando aí acumulado na sua alma, faz parte do seu conhecimento. Isso é só o tempo que dá, não tem. Você não consegue ganhar isso em lugar nenhum, só passando por isso. Nós somos uma grande biblioteca de personagens, né? E é muito, acho que também a ansiedade é muito contraditório o teatro neste mundo que vivemos, né? Assim, né? O teatro é justamente o aprofundamento desse tempo, né? E dessa paciência. Até como espectador, eu sinto, às vezes, não sei, acho que a gente também tem que ter o nosso olhar e a nossa paciência como espectador, né? Teatro. Então, sei lá, como num mundo tão rápido e imediato, lidar com essa arte que é tão... Artesanal. É, É tão artesanal, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Teatro não tem outro jeito. E teatro não vai morrer nunca. Você não fala, o teatro vai acabar. O teatro, ninguém vai mais. Não tem saída, o teatro não vai acabar nunca, porque depende, o mundo depende de pessoas como nós para olhar e botar um espelho no palco e falar assim, essa é a realidade. Nós somos essas pessoas aqui, que a gente se dá o trabalho de ficar construindo para botar no palco e falar assim, somos o Shakespeare, somos o espelho da humanidade, o espelho do que você está querendo se descobrir, né? E você acredita que até agora, né, com a pandemia, você acha que o teatro vai ser mais procurado justamente por conta disso? Assim, porque o teatro possibilita encontros, porque o teatro, de alguma forma, tira a gente desse mundo tão ansioso? Você acha que o teatro tem Olha, potencial de crescimento? Aí, Natália, Deus te ouça. Deus te ouça. Eu fico emocionado de ouvir falar, porque eu acho que a gente está atrás disso, né? E a gente não tem certeza e a gente tem muito medo. Eu sempre tive, né? Pavor de chegar e falar assim, bom, não vai ter público, não vai, as pessoas não vão vir, não vão. Mas por outro lado, eu também penso dessa maneira. Eu acho que a gente precisa desse encontro, a gente precisa desse lugar, dessa ágora, para desenvolver filosofia, para desenvolver pensamento. E é junto, não é separado. E é o teatro que proporciona isso, né? É o teatro mesmo. Então, acho que assim, cara, eu acredito nisso e eu vou lutar bravamente. Estamos lutando, né? Eu estou ensaiando um espetáculo com o Milton Moreno. A gente já está ensaiando presencialmente, ao ar livre, de máscara, nossa, com uma loucura, é uma loucura. Você 3 horas de ensaio de máscara, você fala assim, Jesus, eu vou morrer. Você tira a máscara, respira, mas ao mesmo tempo você está lá batalhando e lutando bravamente, entende? Então, assim, eu acho que vai acontecer.
Eu acho que vai acontecer sim, eu acho que as pessoas precisam. Nós precisamos e as pessoas precisam. Sem Sim. dúvida nenhuma. E também tem toda a parte prazerosa, né, disso, assim, do teatro. É o que você falou do cheiro, do lugar, né? Desse ritual de chegar, sentar, esperar a peça começar, né, esse frio na barriga. Adrenalina, esse frio na barriga de sentar na plateia também, de ver abrir a cortina, né? O Márcio Aurélio falava uma coisa linda, o Márcio Aurélio falava assim, existia a profissão do cortineiro, quando vai tocando o acorde, a cortina vai devagar, vai abrindo, e você vai vendo que lá atrás tem uma luz linda, com uma fumaça, já vai criando um imaginário para você, e aí vai curtir. Ele falou, a profissão desse cara não é só abrir a cortina, você vai desvendar um mundo novo ali, né? Assim, é tão bonito falar sobre a profissão do cortineiro nesse sentido, como o Márcio enxerga, né? Acho tão bonito. Acho que sim, essa relação de você sentar na plateia, olhar para o palco e ver, e um mundo novo vai se abrir na sua frente, e ele tem temperatura, ele respira, ele pulsa, né? Ele pulsa ali na sua frente. Assim. Ah, cara, não tem. Nossa, é muito incrível, né? E ele também, esse mundo tá em risco, né? Porque qualquer coisa pode dar errado, né? Sei lá, Aham, uma série, tá lá, já você sabe que aquilo vai acontecer. No teatro, aham, não. Isso aham. eu acho incrível, sabe? Assim, isso me move, assim, no sentido de, meu Deus, eu adoro quando eu vou em peça e o ator erra alguma coisa, sabe? Erra um É, texto, cai um é. negócio. Eu falo, meu Deus, só eu assisti isso, sabe? Pode crer. Especialmente para você, naquele momento, né? Pode crer. Pode Exatamente. crer. E como é legal também revisitar, né? Você assistir uma É, peça, aí você assistir, sei lá, no começo da temporada, e você assiste no fim, assim, como aquilo amadurece, né? Então, sem nossa, é um dúvida. trabalho. Ai, gente, enfim. Não, ou, Seu... ou quando você tá no meio de uma temporada e você para e, sei lá, para por um ano e daí um ano você retoma esse espetáculo Não. para fazer, ou como o texto amadurece para nós que estamos fazendo também. Uhum. Como um ano depois, se eu der um hiato de um ano, de 6 meses, entre esse texto, o mesmo texto, né? E voltar a fazer, como ele amadurece, como ele muda, como ele precisa que eu me transforme de novo. Sim. E você acha, você comentou, né, dos ensaios agora, como que tá sendo, assim, essa volta para você? Você sente que... Eu não tive ainda a oportunidade de voltar a participar de grupos, né, ao vivo, assim, presencial. Como você sente que tem alguma coisa, assim, aconteceu a pandemia? Sabe aquela sensação de passamos por isso? Tem um pouco, Aham. tem esse sentimento? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que o fato da gente não. Eu sou muito afetivo, né? Eu sou muito carinhoso, eu gosto de abraço, eu gosto de pegar, eu gosto de conversar de mão dada, eu gosto de beijar, eu gosto de. E eu sinto muita falta de- desse encontro físico, carinhoso, afetuoso, assim. E o teatro nos joga nesse lugar sempre. Então, sempre o teatro sempre foi muito de apego, né? Isso faz muita falta. Então, quando a gente volta a ensaiar, que você chega lá e você não pode ficar abraçado com os seus colegas e você não beija, não pega, não, você está à distância. Então, aí fica muito claro que estamos ainda no meio de uma pandemia, né? Fica muito claro que ainda não. Eu estou vacinado, já tomei 2 doses, ensaio de máscara, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tem essa liberdade. A gente não voltou a ter a liberdade ainda. Né? Então, assim, é muito claro. Por outro lado, tem sido um prazer imenso voltar a ensaiar uma peça. Tem sido um prazer e uma. Eu sinto que eu estou com um acúmulo de energia dentro para lidar com esses personagens, sabe? Eles estão Uhum. precisando sair para fora. Eles estão precisando transbordar. Sim. Não, e é muito louco. Eu já encontrei alguns amigos, né, que eu, sei lá, fiquei 8 meses, um ano sem encontrar. E agora encontrar você vê que a pessoa passou por algo, né? Assim, tem uma mudança, não sei se você percebeu isso, mas tem uma mudança no olhar da pessoa. Sim, sim, Muito sim, louco. É uma, sim. de alguma forma, é horrível, né? Lamentável, mas é uma experiência muito única, né? Que a gente está vivenciando. Assim, quem passar por isso
é sei lá, é uma coisa que eu acho que influencia teatro, tudo, né? Tudo, a Tudo. vida. E como em cada um é diferente, né? E como em cada um afeta num lugar diferente, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma maneira mais simples da gente enxergar o mundo, que eu acho isso importante e muito transformador. A gente precisa realmente de muito menos do que a gente tem para viver. Eu acho que um mundo mais igual precisa, precisamos lutar por um mundo mais igual, né? Precisamos continuar lutando por um mundo mais igual. Uhum. É que eu fico lendo as coisas, dá vontade de responder todo mundo, né? Agora, eu confesso que agora eu tava lendo. Ai, Eu gente. falo, é que a Kátia está falando aí, eu falo que eu levo um herê pro ensaio, porque eu tô querendo muito ser muito feliz. Então, assim, eu tô me deixando ser muito feliz. Então, assim, eu tenho brincado como eu nunca brinquei, brincado no melhor sentido com o ensaio, com o ator, com os atores, como eu nunca brinquei. E às vezes eu falo assim, cara, eu tô atrapalhando o ensaio, eu preciso parar com isso. Aí eu falo, vou deixar o herê em casa, né? Aí o Newton fala, não, não deixa não, traz ele, pelo amor de Deus, traz ele que tá uma delícia. E aí eu sinto isso mesmo, assim, a gente está precisando pôr para fora, transbordar esse excesso de energia positiva e boa que a gente tem, sabe? Uhum. Isso em Nossa, cena a gente faz muito. você falou dessa energia. Uma das minhas perguntas é que eu acabei passando, né? Que eu mudei a ordem aqui. Eu sempre. Deixa eu te mostrar aqui meu roteiro. Eu pois é. Eu fico te falando e dando uma olhada aqui. E uma pergunta que passou é como lidar com essa questão, né? Tanto das pessoas falarem sempre, ah, é uma carreira difícil, mas também com essa questão do governo, o nosso trabalho de alguma forma não é valorizado. Como lidar com tanta coisa ruim, com essa energia tão pesada sobre o nosso trabalho, entende? Como você faz e trazer essa alegria, sabe? Não, então, eu acho que, conversando, a Denise Weinberg faz o espetáculo também, a gente vai junto pro ensaio e a gente tem conversado muito, né? É, algumas coisas que aconteceram que me perturbaram muito, que foi o Luiz, aquele ator que morreu, que faz musical, que é formado pela EAD, e aquele outro ator que eu não vou me lembrar o nome, que era do Antunes, essa semana. Essa semana foi uma coisa que me perturbou muito, porque eu falo, as pessoas estão muito deprimidas. Eu sinto que a Denise falou uma coisa que eu parei para pensar. Ela falou: o tamanho da alegria é o tamanho da sombra que a gente tem atrás, né? Então eu sinto que eu estou muito triste e eu estou sofrendo muito. Então eu acho que é por isso que eu estou também tentando transformar isso tudo em energia boa e tudo para eu me sentir melhor, né? Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil. É, acordar de manhã, ficar tomando porrada já, olha, você abre o jornal, ou você abre o teu telefone, olha na internet, olha no jornal, e vai tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, e assim está o dia inteiro tomando porrada, né? Hoje a gente estava falando disso, né? O Walter está falando aqui do Luiz Gustavo, né? Perdemos o Luiz Gustavo. Eu lembro do Beto Rockefeller, quando eu era moleque, que era um personagem que ele fazia na televisão e que levou tanta gente para a televisão, o Luiz Gustavo. Então, acho que todas essas coisas, tudo que está acontecendo, acho que proporcionalmente me atinge tanto e me derruba tanto quanto eu estou tentando ficar feliz, sabe? O Newton falou, quando tomara um dia eu consiga ser feliz que nem você. Eu falei, você não tem ideia do esforço que eu estou fazendo para ficar bem. É um esforço diário mesmo. Eu falo, a gente largar o corpo e se jogar para dentro do buraco não precisa fazer esforço nenhum. O duro é a gente ficar de lá de fora do buraco. É lutar para ficar do lado de fora do buraco. Porque para te jogar para dentro tem um monte de gente querendo te jogar para dentro, tem um monte de gente lá dentro te puxando, né? O duro é você ficar lá fora. Então esse é o exercício diário da gente, de ficar lutando bravamente para ficar bem. Né? E eu acho que nós vamos sobreviver, nós vamos passar por isso e nós vamos dar a volta lindamente nisso. Eu tenho certeza. Deus te ouça, igual você falou pra mim. Certeza. Eu tenho certeza.
a Nossa, Felipe. é, é muito. É o que você falou, é muito fácil, né? Ficar deprimido, é muito. É É só a largar o corpo. coisa, né? É só largar o corpo, né? É, exatamente. Então, Não que seja fácil, eu não acho que é isso. Eu acho que tem uma, enfim, são 500 motivos pelo qual, né, eu vejo meu pai foi deprimido há muito tempo, acabei estudando muito depressão, a gente não tem ideia do que uma pessoa deprimida passa. sei. É um câncer de alma. Eu entendi, eu entendi claramente o que você disse. Lógico, é que não menosprezando quem está deprimido, né? Muito pelo contrário, é muito difícil a pessoa que está deprimida passar pela depressão, né? A depressão é uma coisa séria, seríssima, e a gente precisa ficar Uhum. muito antenado, pela gente e pelo outro, né? Pelo outro que não estiver se sentindo bem, que estiver precisando de ajuda, né? A gente poder perceber Sim, e falar sobre isso, né? e Assim, falar sobre isso. trazer esse assunto, né? Mais, cada vez mais. É, tem poucos minutos, 15 minutos para ser exata, e eu ainda queria te perguntar algumas coisas. A primeira é, voltando, só que eu mudei muito a minha ordem aqui, mas eu queria te fazer essas perguntas. Voltando um pouco para a questão da televisão, te incomoda de alguma forma, assim, esse reconhecimento pela televisão e muitas vezes das pessoas não saberem dessa trajetória do teatro? Assim, isso é frequente para você? Ou até mesmo na questão do seu trabalho no teatro, nem como ator, né, mas nesse outro lado, assim, como, como que você lida com essa questão do reconhecimento pela televisão? Não me incomoda em absoluto. Eu sempre soube a diferença do alcance do teatro e do alcance da televisão, né? Na televisão, eu lembro, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma minissérie na Globo, a gente estava indo no avião, a Ana Lúcia Torre fazia minha mãe, ela falou assim, ainda não entrou no ar a nossa minissérie, mas a partir do dia que entrar, você vai ver como da noite para o dia, as pessoas vão saber o seu nome aqui no aeroporto, vão te olhar de outra maneira. E é real. De repente, de um dia para o outro, você está na casa de todo mundo no país inteiro. E no teatro, você está ali naquele nosso microcosmo do teatro, né? Na minha cidade, onde os meus espetáculos acontecem, onde eu consigo alcançar dali. Então, a diferença que existe, e aí sim, claro que a gente vive num país onde pouco interesse em conhecer a carreira dos atores do teatro, sim, acho que tem pouco interesse das pessoas em conhecerem a carreira do teatro. Mas não me incomoda em absolutamente nada. Tem hora que eu olho e falo, puxa, que pena que essa pessoa não viu os espetáculos que eu fiz, para saber por que eu cheguei na televisão, né? Que a televisão não caiu no meu colo, eu construí uma história inteira para chegar na televisão. Né? Ninguém me deu de presente. Isso foi é conquista, né? Luta, como a gente está falando dessa carreira que a gente escolhe, que ela é tão artesanal, de filigranas, que demoram muito tempo para ser construídas. Né? Sim. Não, e como parece que o ator ou quem trabalha nessa área tem um limiar sempre entre a frustração que aquilo pode, né, gerar para ele, tanto da alegria que traz, né, essa escolha, assim, e como, sei lá, essa questão do reconhecimento e tal, como não se frustrar com isso, né, ao longo Aham, aham. da história, não sei, às vezes a gente cria expectativas, né, de trabalho, Sim, sim. do que é ser ator, né, e viver. Eu acho que criar expectativa foi uma coisa que o teatro me ensinou muito a Uhum. baixar bem essa bola, né? Porque às vezes você está fazendo um espetáculo que você acha que você está fazendo a oitava maravilha do mundo e você estreia e não acontece absolutamente nada. E às vezes você está fazendo um trabalho que você está dando pouco valor e é um espetáculo que acontece absolutamente, que te transforma, né? Então, assim, não tem teatro não tem padrão em nenhum lugar, né? Não tem uma tabela de cores, não tem uma tabela de, não tem um gráfico, isso não tem no teatro, né? O teatro é muito imprevisível, né? Em todos os sentidos, assim. Nossa, sim. Não deu uma fórmula, né? Ah.
seja ator e faça isso e isso, né? É, exato, não tem, isso não tem, né? Eu acho que aí tá a angústia e a beleza disso, né? E É aí isso, a dificuldade e o prazer. cabe a nós optarmos qual perspectiva, né? Por qual perspectiva. Escolher, para onde eu vou olhar, né? Para que Exato. buraco eu vou olhar? Para aquele buraco que me leva para um lugar positivo, para o buraco que me leva para a catástrofe, né? Sei lá. Exato. Eu tenho feito uma pergunta para os entrevistados aqui no Infoteatro. Você tem algum livro para indicar, não sei, que você esteja lendo ou que tenha sido importante para você, tanto de teatro quanto de qualquer tema, assim? Olha, eu tô nessa fase apaixonado pelo Walter Hugo Mãe, tenho sempre que posso ler e releio um pouco Walter Hugo, eu sou doente pelo Filho de Mil Homens, já até tentei ver se eu conseguia montar, porque eu acho que a literatura do Walter é uma coisa que me, me emociona muito, me diz muito respeito. Né? Então, assim, conhecer a obra dele é uma coisa que tem me feito bem. Né? O Gonçalo Tavares, que é um outro, ele é, ele não é nigeriano. O Gonçalo Tavares não vou lembrar. Português, Moçambique, acho que é Uhum. moçambicano, que é outra literatura também que tá me fazendo muito bem, né? E cara, e dramaturgia, né? Ler texto de teatro, eu acho que toda vez que eu faço leitura de texto, leitura aberta de texto de teatro, eu acho que é uma coisa muito transformadora. Eu acho que devia acontecer mais leituras de teatro, sabe? Com atores, para as pessoas poderem sentar e imaginar aquilo que elas estão ouvindo lido por aqueles atores, sabe? Acho que assim, o teatro é mágico nesse sentido, né? Então, não sei. Sim, e Agora o Newton. Oi? como a gente também, não sei, eu sinto que eu preciso ir mais atrás, sabe, da dramaturgia, de saber mais, de conhecer mais, até a dramaturgia brasileira, sabe? A gente fica, né, Ó, o com. Gonçalo Tavares, acho que estão dizendo que é português mesmo, né? Ai, português. Eu acho que é Vou português mesmo, pesquisar que né? eu vou postar também, aí eu Tá pesquiso bom, e coloco tá aqui. bom. Mas essa vontade de saber cada vez mais, né, de conhecer cada vez mais os textos e os autores, assim, isso é É, uma coisa tá batendo para mim agora, sabe? Eu até escrevi um texto hoje sobre autoras brasileiras, que eu tenho essa coluna na Vogue que eu escrevo toda semana, e aí escrever sobre isso me gerou também essa, nossa, como faz bem, assim, ler textos de teatro, né? Como é é, legal também. é muito, é muito. As pessoas acham, é um texto de teatro, então tem que ser, né? Tem que ser encenado. E não, assim, o texto por si só é. Ai, gente, muito legal. É, É muito. é uma outra literatura que construída em cima de diálogos, né? Da forma dramática da dramaturgia, né? Então, assim, é uma delícia, cara, uma delícia. É. E Eu fiz um tempo, eu fazia a Companhia das Letras, toda vez que fazia o lançamento de um livro, ela fazia um trecho. Quando o autor era estrangeiro, ele lia na língua e eu lia em português. Então, isso também foi uma coisa que me chamou muito para a dramaturgia, nesse sentido. Como é interessante você ouvir literatura lida pelo autor e como é interessante você ver dramaturgia lida por ator, né? uhum, Lida simplesmente. Assim, realmente é muito interessante, cara. Muito interessante. sim. Ai, que legal. Para finalizar aqui, eu queria te perguntar, eu sei que é difícil, é uma pergunta que eu tenho feito também, é difícil falar uma coisa, mas se fosse para dizer hoje, agora, uma coisa que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida, qual seria? Empatia, eu acho. Empatia porque eu acho que eu consigo enxergar no outro a dificuldade exatamente pelo personagem. Estou falando do personagem, né? No teatro me ensinou a olhar para o personagem de uma maneira empática, né? Então eu acho que a empatia é uma coisa que pode transformar o mundo, né? A gente está vivendo num mundo
pouquíssima empatia, né? Então, acho que uma das coisas que o teatro me deu de muito bom, eu acho que foi ser mais empático. Ai, eu amo essa pergunta que eu faço agora, sei lá, faz umas 5 lives que eu faço e eu fico muito emocionada. Que linda. É, porque sempre são coisas incríveis, imagino eu, né? Nossa, juro, e Porque, juro, Leopoldo, cada pessoa fala uma coisa, eu fico, é, tipo, sim, o teatro é incrível, sabe? teatro é incrível. Meu Deus, que coisa incrível. Juro, eu fico sempre surpresa, sabe? Eu fico, nossa, É, tá muito louco isso. é. Leopoldo, obrigada! Obrigada. Imagina, obrigado a você, foi uma delícia. Acho que eu Nossa, estava precisando falar um pouco também sobre o teatro. sim, e E é isso. assim, do fundo do coração, um carinho especial pela família do Luiz Gustavo, o Tato Gabos, o Cássio Gabos, que são sobrinhos do. Enfim, ele vem sofrendo há um tempo, eu sei que é com a perna e com os problemas dele, de saúde e tudo, mas um cara tão querido, né? Tão querido. E que vai ser lembrado, Com certeza. né? Somos atores melhores porque teve um Luiz Gustavo um dia batalhando pela gente também, né? Sim, com certeza. É isso. Obrigada, muito, muito Imagina. Ó, obrigada. obrigado você, Natália. Um beijo grande. Obrigado para quem teve paciência de ficar aqui nos ouvindo. Mas teatro é um lugar de desenvolvimento amoroso de tudo, né? Então eu acho que é por isso que eu também gosto tanto de falar sobre isso e vejo que você é outra apaixonada pelo teatro, né? Sim, com certeza. Vamos seguir. Espero que a gente possa se encontrar nos teatros presenciais, Vamos nos encontrar, tenho certeza. conversar cada vez mais, trocar essas ideias. Obrigada. E obrigada, gente, Imagina. que estava aqui. Obrigado a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Um beijo Prazer. grande. Beijos. Tchau, gente.